Fala jovem, tudo certo por aí? O que eu quero te contar hoje nesse vídeo é como você vai fazer para impactar a pessoa que vai te entrevistar na sua próxima entrevista de emprego. O que eu vou te contar aqui são coisas que eu fiz e coisas que eu faço até hoje quando eu vou para uma entrevista de emprego e olha, eu tenho uma taxa de mais de 90% de aprovação em entrevistas de emprego. E eu vou te contar o que eu faço agora. Antes de mais nada, lembra, se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho, porque só assim que esse canal cresce. E aí eu posso trabalhar mais conteúdos para te ajudar a se desenvolver profissionalmente, fechado? Bom, como eu disse aqui, eu tenho mais de 90% de taxa de sucesso em entrevistas de emprego que eu faço. Não quero me gabar aqui para falar que eu sou melhor que você ou que de alguma forma as entrevistas que eu participei são fáceis. Não, ao contrário, na verdade eu decodifiquei uma forma de fazer e de me comportar em entrevistas de emprego. E eu vou te dizer uma coisa, entrevista de emprego tem muito mais a ver com os comportamentos que você faz, com aquilo que você faz na hora, do que com a sua capacidade técnica. Eu te digo isso porque muitas vezes eu não era o melhor profissional, muitas vezes eu não era o mais capacitado tecnicamente, mas esses tipos de comportamento, esses 5 tipos de comportamento que eu vou te dizer agora, me ajudaram muito a passar em todas ou quase todas as entrevistas de emprego que eu participei, tá? Eu vou te contar aqui 5 das melhores estratégias para você passar na próxima entrevista de emprego. A primeira coisa delas, a primeira atitude que você precisa ter é uma atitude de confiança. Talvez isso soe um pouco etéreo, um pouco amplo demais, mas o fato é o seguinte: se você foi convidado para participar daquela conversa, daquela entrevista, significa que a empresa se interessou por você, não é o contrário. Mesmo que você tenha se candidatado, quando a empresa lança o anúncio da vaga, é porque ela quer atrair pessoas como você. Por que como você? Porque se ela te chamou para essa entrevista é porque ela identificou em você um perfil que ela quer. Então aqui já vem a primeira mudança, você precisa ter confiança porque a empresa te chamou, não é você que está pedindo um favor para ela. Você está fazendo, entre aspas, um favor para a empresa, que é disponibilizar a sua competência para aquela vaga. Então vá confiante, você não está indo para uma berlinda, você não está indo para uma prova. A empresa quer saber se aquilo que ela viu no seu currículo, se aquilo que ela viu na primeira análise condiz com aquilo que você é de fato. Então, confiança. A segunda coisa, que também tem a ver com a parte pré-entrevista, é se prepare sobre o negócio. O que eu quero dizer com isso? Quando você se prepara sobre o negócio daquela empresa, quando você sabe falar sobre o setor que aquela empresa está, quando você sabe falar sobre o mercado que aquela empresa se encontra, você se torna muito mais aderente àquela vaga. Por quê? Porque você já sabe o jogo que é jogado naquele mercado. Se você souber o jogo que é jogado no mercado, falar bem, articuladamente, de acordo com aquilo que você enxerga como visão do mercado, do setor e de como a empresa atua naquele setor, vai ficar muito mais fácil das pessoas perceberem em você que você entende daquilo que está falando e que uma vez que você estiver dentro do negócio delas, você vai se desenvolver muito mais. Aqui tem uma parte muito forte de pesquisa e análise daquilo que você está vendo. Você precisa ter uma opinião em relação àquilo. Então você foi convidado para trabalhar, para fazer uma entrevista numa empresa, se prepare sobre aquela empresa, entenda de onde aquela empresa veio, quais são as missões, qual a missão, quais são os valores, qual a visão daquela empresa, e tenha uma opinião formada sobre aquilo, relacione o seu conhecimento com aquela pesquisa que você fez sobre a empresa, o mercado e o setor. A terceira coisa que você vai precisar desenvolver, vai precisar ficar muito esperto é com a linguagem corporal. Cara, o corpo fala. Se você ficar com uma posição meio assim, provavelmente as pessoas vão achar que você já está derrotado. Você precisa ter o corpo ereto, você precisa falar com uma tonalidade de voz de confiança, você precisa olhar nos olhos da pessoa, você precisa estabelecer rapport o tempo inteiro, ou seja, você precisa se conectar, relacionamento com a pessoa, se relacione com a pessoa, esteja 100% presente naquela entrevista, porque aquela entrevista é importante para você, mas também é muito importante para a empresa. Se a empresa encontrar em você o profissional que ela procura, facilmente as coisas vão se conectar, vai dar match muito mais fácil. Então veja a forma como você vai se comportar, seus ombros precisam estar abertos, você precisa estar falando com uma voz impostada para que você possa demonstrar essa confiança que eu falei como a primeira coisa que você se preparou. Então durante a entrevista a linguagem corporal é muito importante. Quarta coisa que é fundamental, posicionamento. O mundo hoje é das pessoas que se posicionam. Não adianta você
dar sua opinião só no bar, não adianta dar sua opinião só em casa, você precisa se posicionar sobre as coisas, você não pode ter medo de se posicionar. Por quê? Porque o mundo é de quem se posiciona, não é de quem fica em cima do muro. Quem fica em cima do muro não tem opinião. E não ter opinião é pior do que ter uma opinião polêmica. É preferível que você tenha uma opinião polêmica do que você não tenha opinião. Por que eu estou dizendo isso? Se você analisou o negócio, se você analisou o mercado, se você está confiante, você vai saber se posicionar sobre determinado assunto. Então, se posicione, dê a sua opinião, obviamente de forma embasada, com conteúdo, com argumentos, com dados e fatos que mostrem que você entende daquilo. Você só se posiciona sobre aquilo que você entende, se não é achismo, não é uma posição. Quando você se posiciona, mesmo que de forma polêmica, você vai trazer seus argumentos e seus dados. Então é fundamental que você se posicione. Tenha uma posição sobre as coisas, sobre os assuntos, sobre aquilo que for perguntado para você. Não seja relativista. A quinta coisa que você vai precisar fazer para se dar muito bem numa entrevista de emprego, talvez essa seja a atitude ou comportamento que vai amarrar todas as outras. Todo mundo pede, todo mundo precisa ser empreendedor. Você pode estar falando assim, não, mas espera aí, eu vou para uma entrevista de emprego, como é que eu posso ser empreendedor? Acredite, 100% das empresas querem que o profissional pense com a cabeça do dono. Você já ouviu essa frase, não viu? Só que o que eu quero trazer para você aqui? Você não precisa ser empreendedor, você precisa ter uma atitude empreendedora. O que é uma atitude empreendedora? É uma atitude de alguém que vai entrar no negócio para transformar, que vai fazer as coisas do jeito que não, diferente do status quo, que vai fazer as coisas progredirem de uma forma sem igual. Então você ser empreendedor é você ser inquieto, você ser empreendedor é você ser mão na massa, você ser empreendedor é você discutir com a visão da empresa, não discutir com aquilo que serve da sua cadeira. Você precisa ter sempre em mente a visão e não só aquele micro. Você vai ter aquilo da sua cadeira, mas você precisa discutir com a visão, com um olhar no futuro. Empreendedor faz isso, você precisa ter uma atitude empreendedora, você precisa falar sobre o futuro, você precisa falar sobre as melhores práticas que estão sendo realizadas hoje naquele mercado, naquele setor, que estão conectadas ao futuro. Se você conseguir relacionar isso, ter essa confiança, ter uma postura empreendedora em relação à cadeira que você vai ocupar e à empresa que você vai trabalhar, agindo como um dono, como se estivesse de fato dentro, que você vai estar dentro do negócio, você com certeza vai aumentar muito as chances de ser promovido, a chance de ser contratado, a chance, seja ela qual for. Você pode ter as entrevistas de emprego interna, você pode ter uma entrevista de emprego nova. Se você tiver essa postura, as chances de você ser contratado ou promovido vão ser enormes. Eu te garanto, eu já te disse, eu tenho uma taxa de 90% de sucesso em entrevistas que eu fiz. Se eu não tivesse tido esse sucesso, essa taxa de sucesso, eu não falaria para você. Então, faça o que eu estou te dizendo. Confiança, preparo sobre o negócio, linguagem corporal, posicionamento e postura de empreendedor vão te fazer ir muito mais longe, vão te fazer a diferença onde quer que você esteja, para qualquer cargo que você queira ocupar. Fechou? Se você gostou, curte esse vídeo, comenta, dê seu feedback, é super importante para que eu possa produzir mais conteúdos como esse. Tenha uma posição, lembra, se posiciona. Você aqui tem opinião, você precisa dar opinião com embasamento, com argumento. Fechado? Então até o próximo vídeo, energia ó, lá em cima, hein?